Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. E para a compreensão dessa aula de hoje, será necessário que vocês tenham entendido dois conteúdos que nós já estudamos anteriormente. O primeiro é período simples e período composto. Será necessário que vocês entendam o que é um período composto. E também o conteúdo de conjunções. Na aula de hoje nós iremos estudar orações coordenadas. E para que haja uma oração coordenada é necessário que tenhamos um período composto. Então vamos voltar um pouco a esse conteúdo e vamos relembrar o que significa um período composto. Então nós temos período simples e período composto. O período simples é quando nós temos apenas uma oração. O período composto é quando nós temos duas ou mais orações. Por exemplo, se eu digo Pedro caiu, nós temos apenas uma oração. E como é que a gente identifica isso? Através do verbo. A quantidade de verbos é a quantidade de orações que essa frase contém. Então, Pedro caiu, nós temos o verbo caiu. É um período simples. Mas se eu digo Pedro caiu e se machucou, nós temos dois verbos e, consequentemente, nós temos duas orações. Período composto. Pedro caiu é a primeira oração e o núcleo dessa oração é o verbo caiu. E se machucou é a segunda oração e o núcleo dessa segunda oração é se machucou. Então esse é uma recapitulação desse conteúdo, espero que vocês tenham entendido. O outro são as conjunções que vocês estudaram na aula passada. Nós temos vários tipos de conjunções e essa conjunção é que vai identificar que tipo de oração coordenada é essa. Então nós temos conjunções aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas, alternativas. E isso é que irá identificar que tipo de oração coordenada é a que vai aparecer. Então, no período composto, nós poderemos identificar dois tipos. Nós poderemos ter período composto por subordinação e período composto por coordenação. Esse primeiro, período composto por subordinação, nós iremos ver no conteúdo mais adiante. O conteúdo de hoje é período composto por coordenação. Mas já adiantando, qual é a diferença entre os dois? Período composto por subordinação é quando nós temos duas ou mais orações que uma depende da outra para fazer sentido. Então, se eu tirar uma, a que fica não faz sentido nenhum sozinha. Diferente de período composto por coordenação, que é o nosso conteúdo. Se nós tirarmos uma dessas orações que apresenta, a outra que fica continua fazendo sentido, como nesse exemplo que eu dei. Pedro caiu e se machucou. Se eu tirar e se machucou, que é a segunda oração, a que fica, Pedro caiu, continua fazendo sentido. Se qualquer pessoa falar Pedro caiu, você logo vai entender o que foi que aquela pessoa falou. Então, essa oração não depende da outra para fazer sentido. Por isso que é chamado de período composto por coordenação. Então, na oração coordenada, nós temos dois tipos. Oração coordenada sindética e a oração coordenada assindética. O que é isso? Oração coordenada sindética é quando aparece a conjunção. Oração coordenada assindética é quando não aparece a conjunção. Ela continua sendo um período composto por coordenação, mas não tem conjunção. Não é necessário ter conjunção para ser um período composto por coordenação. Então vamos lá. Nós temos assindética e sindética. Quando tiver conjunção, que ela é sindética, nós vamos ter que observar que tipo de conjunção é essa que aparece. Por quê? Porque nós temos 5 tipos de orações coordenadas sindéticas, que é a aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Quando é que nós temos uma
oração coordenada sindética aditiva. Quando aparecer as conjunções e, não somente, como também, nem, além de, aquelas conjunções que nós estudamos na aula anterior. Quando é que nós temos a oração coordenada sindética adversativa? Quando aparecer a conjunção mas, contudo, entretanto, porém, todavia. Quando teremos a oração coordenada sindética alternativa? Quando aparecer as conjunções ou, ora, ora, já, já. Quando é que nós teremos uma oração coordenada sindética conclusiva? Quando aparecer as conjunções por isso, por isto, assim. E quando teremos uma oração coordenada sindética explicativa? Quando tiver a conjunção porque, porquanto, pois. Pois aparecerá depois do verbo, certo? Pronto. Então esses são os tipos de oração coordenada sindética. E quando é que nós teremos uma oração coordenada assindética? Quando não tiver conjunção. Então nós vamos ver aqui 2 exemplos. Aproximou-se, observou tudo ao redor, nada disse. Temos quantas orações? Como é que a gente identifica? Encontrando os verbos. Então, aproximar é um verbo, observar é outro verbo e dizer é outro verbo. Se temos 3 verbos, nós teremos 3 orações. Então, de 2 orações a mais, já é um período composto. Agora, vamos ver se ele é um período composto por coordenação ou por subordinação. Aproximou-se. Faz sentido? Faz sim. O que é quando alguém se aproxima é que alguém chegou perto, não é isso? Observou tudo ao seu redor. Entende perfeitamente o que é que a pessoa está querendo dizer. Nada disse também é compreensível. Então, nós temos aí um período composto por coordenação, porque todas essas orações fazem sentido sozinhas, isoladamente. Agora vamos ver. Primeira oração. Aproximou-se. Apareceu alguma conjunção? Nenhuma. Observou tudo ao redor. Ainda não apareceu nenhuma conjunção. Nada disse. Também não tem. Então, as 3 orações que aparecem são orações coordenadas assindéticas, que não há presença de conjunção. Agora vamos ver esse mesmo exemplo modificado. Aproximou-se e observou tudo ao redor, mas nada disse. Continua sendo 3 orações, porque continua tendo 3 verbos, que são os mesmos. Na primeira oração, aproximou-se. Apareceu alguma conjunção? Nenhuma, né? Então, aproximou-se, que é a primeira oração, é uma oração coordenada assindética, porque não há presença de conjunção. Segunda oração. E observou tudo ao redor. Aí já apareceu uma conjunção, né? A conjunção e. A conjunção e está em que grupo de conjunções? Uma conjunção aditiva. Então, e observou tudo ao redor é uma oração coordenada sindética aditiva. Terceira oração. Mas nada disse. Mas é a conjunção que aparece e ela está no grupo das adversativas. Então, essa oração é uma oração coordenada sindética adversativa. Vamos lá. Primeira oração, oração coordenada assindética. Segunda oração, oração coordenada sindética aditiva. Terceira oração, oração coordenada sindética adversativa. Outro exemplo para ficar mais claro. Os anos passam, a responsabilidade cresce. Temos quantos verbos? 2, não é isso? Passa e cresce. Os anos passam é a primeira oração. Não há nenhuma conjunção aí. Nós temos aí uma oração coordenada assindética. A responsabilidade cresce. Segunda oração, também não tem conjunção. Oração coordenada assindética.
Então, lembrem que nós temos que identificar oração por oração. Temos que classificá-las uma por uma. Então, nós temos duas orações e as duas aí, nesse caso, são orações coordenadas assindéticas, porque não há presença de conjunção em nenhuma das duas. Se fosse os anos passam e a responsabilidade cresce, aí como é que ficaria? Primeira oração continua sendo oração coordenada assindética. Já a segunda, com a conjunção e a responsabilidade cresce, passa a ser uma oração coordenada sindética aditiva, porque o i faz parte do grupo das conjunções aditivas.